Um abraço para todos, começando o melhor programa do Brasil, do rádio no YouTube, transmitido pela Rádio Metrópole, pelo YouTube metro1.com.br e também pelo canal Bob Fernandes. Vamos começar logo aqui com o nosso grande querido Jânio de Freitas. Alô, Jânio, como vai você? O Rio de Janeiro tá chovendo, fazendo frio, a praia tá boa, como é que tá, querido Jânio? Céu azul com algumas nuvens, temperatura quase agradável, mas ainda um pouco de frio. E nós todos aqui, dado que Luiz Fux é carioca, pelo menos morava aqui no Rio, foi juiz aqui no Rio, e nós todos penalizados com o fato de ter se sentido deslocado na turma que ele integrava, e então ter pedido transferência para outra turma, porque ele tomava de 4-1 em tudo. E fez bem em mudar e tentar a sorte em outro grupo. Pode ser que lá a direita seja mais tolerada, mesmo em se tratando de uma atividade em que essa definição, essa posição ideológica não deve se manifestar, pelo menos não com tanta clareza quanto em um inacreditável voto de inocentação dos golpistas, incluído Jair Bolsonaro, nada menos do que Jair Bolsonaro. Muito bem, Jânio já começa botando no campo um assunto interessantíssimo. Sérgio Augusto, como vai você? Eu vou bem, também conduído com a palavra certa, defecção do Fux, ministro Fux, para a segunda turma. Ele agora poderá, em vez de perder de 4-1, ganhar de 3-2. Né? Mas, ô Sérgio, você não lembra de Deltan Dallagnol dizendo para Sérgio Moro, in Fux we trust? Exatamente, ele está comprometido desde aquela época. É inacreditável. Agora, eu fiquei impressionado também com a desculpa dele, depois de fazer um voto que durou 12 horas de leitura e 400 e poucas páginas de texto, ele pedir para fazer uma revisão gramatical ou coisa parecida. Eu estava vendo a hora que ele ia entregar esse trabalho a tempo do acórdão, né? Eu achei patético. Pois é, patético. Mas, né? E aqui em Salvador, Bahia, ele, Bob Fernandes. Alô, Bob. Salve, salve. Eu hoje queria fazer a propósito disso que o Jânio introduziu, e o Sérgio também, podia abrir com a imagem de um interessantíssimo duelo retórico do Fux com o Dino, com o resultado esperado, e depois uma croniqueta exatamente do que está acontecendo nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Pode ser? Mas aqui conosco está também Nardelli Gomes, bota lá aí na tela. Nardella. Pois é, jornalista aqui, comanda vários programas nossos aqui e vai participar também aqui conosco, embora ela fique assim, querendo dar uma de envergonhada. Leão da montanha, saída pela esquerda, saída pela direita. Não vai sair nada. Sim, mas voltando aqui, Puridade, cadê essa história aí de Fux com Dino? Esse é o meu entendimento, no sentido absolutamente reprovável. Isso é que eu gostaria de dizer. Aqui
ninguém defende nada contra a democracia. A minha árvore genealógica, ela me alimenta dia após dia de defender a democracia. Porque meus ancestrais sofreram na pele o que é não haver um Estado democrático. Será absolutamente, meu entendimento, sem prejuízo dessa desclassificação, de ser absolutamente reprovável o comportamento do réu, que, embora coronel do Exército Brasileiro, revelou a opinião de que o então presidente da República não deveria se reunir com pessoas acima do limite da ética, mas com a rataria. O eminente e queridíssimo mestre e amigo Luiz Fux aludiu, e eu me solidarizo sempre, às tragédias do povo judeu. O que aconteceu com o povo judeu é que ele foi vítima, primeiro, de uma indústria de desinformação. Está no núcleo do hitlerismo ou desse extremismo, o nome que queira se dar, do nazismo, uma grande mentira, transformada numa grande verdade, que era a satanização do povo judeu, que justificou os campos de concentração. Então vejam que não é sequer novo o fenômeno em que grandes mentiras apresentadas como grandes verdades conduzem numa relação causal mesmo à perpetração de crimes. Porque se não fosse a desinformação e as mentiras sobre os judeus, o que levaria à entrega criminosa de milhões de pessoas para morrer nos campos de concentração? Não havia motivo, não havia conduta alguma, a não ser as fake news. Agora, Jânio, você colocou esse assunto aí, e eu estava conversando antes aqui do programa com o Bob, e fica parecendo que é uma escola primária que tem negócio de turma, né? O que é que você acha disso, Jânio? Porque Bob tem aqui uma coisa muito interessante para falar, mas eu queria ouvir você, Jânio. Olha, eu não sou bacharel em Direito, não tenho nenhum conhecimento especial próximo de Direito. Então, acho que posso, como leigo, dizer que não concordo com essa divisão do plenário em duas turmas. O Supremo Tribunal Federal é composto de 11 ministros. Há um plenário composto de 11 ministros, um presidente e 10 votantes, apenas votantes, relatores, eventualmente. Não, eu não vejo como convenientemente esse tribunal composto de 11 dividido em duas turmas e um presidente não participa de nenhuma das duas. Preside o tribunal. Lamento que ninguém tenha me convencido de que está assim respeitada a formação constitucional do Supremo Tribunal Federal. E aí, Bob? Alguém protesta aí contra mim ou concorde, por favor? É que tava oscilando a internet. Lá de Jânio, é isso. Bem, eu estava ouvindo também com problema aqui. Tem mais, está sendo resolvido. Está sendo resolvido, mas é isso, é o seguinte, o que o Dino disse ali para o Fux naquele vídeo é o seguinte, na Alemanha,
o nazismo começou exatamente com um festival de mentiras, de fake news, como chamam hoje, né? Entendeu? Aquele duelo. Mas o bastidor dessa história que o Jânio levantou, tem um bastidor aqui que é o seguinte: o Galvão Bueno narrando diria o seguinte: vai se criando um clima de quinta série no Supremo Tribunal. O ministro Fux do Supremo, como disse o Jânio, pediu para mudar de sala, ou melhor dizendo, para mudar de turma, porque ele não estava gostando nem se sentindo à vontade com a turma da primeira turma. Muitos consideram que, enquanto turma, a primeira turma é mais avançada que a segunda turma. A primeira turma tem Zanin, Carmen Lúcia, Alexandre, o Xandão, Flávio Dino, e nela estava o ministro Fux. E na segunda turma estão Toffoli, Fachin, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Gilmar Mendes. Fux pediu e Fachin atendeu. Agora, o Fachin agora é o líder das duas turmas. Desde ontem, Fux está com colegas da segunda turma. Se trocarem mais alguém nessa turma, a gente pode acabar tendo uma turma do fundão, como aquelas clássicas turmas da nossa época na escola. Há receios na diretoria quanto à ida do Fux para a segunda turma. Mas já foi, Fachin aprovou. Ontem. Sim. Porque lá está e preside essa turma o Gilmar Mendes. E segundo o minucioso relato de Mônica Bergamo, se desentenderam feio na quarta-feira da semana passada. Só faltou aquele antigo desafio: quem for homem, cospe primeiro. No intervalo de uma sessão, Gilmar ironizou Fux, porque Fux pediu vistas e suspendeu um recurso Sérgio Moro, que tenta reverter uma decisão do Supremo que tornou Moro réu. Ao pedir vistas, o Fux põe a coisa em banho-maria para dar uma provocada no Gilmar. Moro é réu por crime de calúnia contra Gilmar Mendes. Tomou 4-0 na primeira turma, já é uma nota vermelha, mas um pouco ele não pega nem segunda época. Moro se tornou réu porque numa festa junina, respondendo a alguém, Moro disse: é para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Pela frase de Moro, Gilmar seria um vendedor de habeas corpus. Decisão que, por exemplo, solta um preso, para quem não é do ramo. Esse vídeo e a frase se espalharam na internet, Gilmar o processou e Moro agora é réu. Se for condenado a mais de 4 anos, pode perder o mandato de senador. Fux e Gilmar se desentenderam ainda mais há uma semana, porque Gilmar ironizou Fux dizendo: vê se consegue fazer um tratamento terapêutico, vai à terapia para se livrar da Lava Jato. Gilmar disse isso porque durante a Lava Jato o procurador Dallagnol, aquele do PowerPoint, confessou algo que vazou. Em Fux nós confiamos, como disse há pouco o Mário. Na rusga de agora, Gilmar recomendou a Fux enterrar o assunto do Salvador. José Nicolau Salvador, ex-funcionário de Fux, citado numa proposta de delação premiada na década passada e demitido por Fux em 2016. Gilmar disse também a Fux, relata Mônica, ser ele, Fux, uma figura lamentável. Fux magoou e foi procurar outra turma e outros coleguinhas. Está a caminho algo como um STF do B. O outro onde estão Cássio Nunes Marques e Mendonça. E nesta semana, Fux foi voto vencido quando ainda estava na primeira turma, que condenou 7 réus do 8 de janeiro à prisão por espalhar mentiras. É importante registrar no boletim, viu, Nardelli? Na primeira leva de condenados pelo ensaio golpista do 8 de janeiro, o ministro Fux votou pela condenação de mais de 400 réus, que chamam de bagrinhos, mas de bagrinhos não tem nada. São golpistas da mesma forma, embora em menor responsabilidade. Eram otários, mas eram golpistas. Quando chegou agora a hora de decidir sobre Bolsonaro e generais, a turma do rooftop, como costuma dizer o Mário, Fux votou contra a posição que ele mesmo, Fux, havia tomado em relação aos bagrinhos, cadeia para todos. E nesta semana, o STF condenou apenas que vão a até 17 anos, 7 réus. 5 são oficiais do Exército, um é agente da Polícia Federal e o outro é presidente de certo instituto voto legal. Fux votou pela inocência dos 7 condenados. E já a caminho da segunda turma, Fux, um pote até aqui de mágoa, pediu para revisar o documento chamado Acórdão, que oficializa a condenação de Bolsonaro.
diz que isso é para revisar erros gramaticais, mas na verdade é para atrasar o processo, atrapalhar e incomodar. Na votação dessa semana, sem citar nominalmente, Fux criticou o chamado pai do garantismo penal, o renomadíssimo italiano Ferraioli. Para fundamentar o seu voto que inocentou Bolsonaro, Fux citou 25 teóricos, entre eles Ferraioli. Mas o Ferraioli não embarcou nessa inocência e considerou a condenação de Bolsonaro clara superioridade do Brasil na defesa do Estado democrático de direito. Estamos encerrando. Agora, sem citar Ferraioli novamente, mas dando enorme bandeira, Fux referiu-se ao desconhecimento da realidade brasileira por parte do teórico italiano. Ferraioli, para encerrar, é esse mesmo que, sob Sérgio Moro e sua Lava Jato, já disse: em qualquer outro país, o comportamento do magistrado Sérgio Moro justificaria sua suspeição. Então é isso, um climinha de quinta série no Supremo Tribunal. E lembremos, o ano que vem o TSE estará a cargo da dupla Cássio Nunes Marques e André Mendonça, com Toffoli na reserva. Pois é, voltemos a Jânio, porque aí aparentemente a internet está com problema, mas não está com problema lá na casa dele, nós estamos vendo aqui. E aí, Jânio, você gostaria de falar ainda sobre esse assunto? Fux, inclusive, conseguiu, se não me engano, que a filha dele fosse nomeada desembargadora aí no Rio de Janeiro. Uhum. E aí, Jânio? Olha, eu, a rigor, não devia estar, provavelmente não devia estar comentando nada sobre o ministro Fux, porque ele foi assunto de um artigo meu há anos atrás, naquele jornal paulista, e isso deu um quiprocó muito, a meu ver, muito divertido, mas não deve ser o ponto de vista dele. Eu escrevi relatando o favorecimento que ele deu à Xuxa, aquela moça Meneghel, em um julgamento. E a Xuxa tinha como advogado Sérgio Bermudes, que teve uma crise histérica com o artigo que eu escrevi. Então, me mandou uma carta e distribuiu, pela segunda vez ele fez isso, em relação a mim, e uma carta só de insultos, de cima embaixo, longa. Quem? Sérgio Bermudes? Só de insultos, e distribuiu essa carta e tal. Eu achei muito divertido, não era a primeira, mas o fato é que ficou denunciada, revelada a atitude favorecedora do então juiz Fux em favor de Xuxa Meneghel. Sim, mas agora conte um pouco mais, porque todo mundo aqui ficou curioso com essa história, Jânio. Olha, eu não me lembro direito. Não me lembro como é que foi. Xuxa mais, Jânio. Hein? Xuxa mais aí. Ela se portou muito bem, até porque era beneficiária da decisão do juiz e tal, e tudo que ela queria, no caso, era ser a vitoriosa, e foi com o julgamento do Fux. Eu não sei o quanto ele comprometeu
a justiça no caso, mas sei que ele manobrou para... E ele não contestou, ele mesmo não contestou, porque era evidente, facilmente comprovável, que ele manobrou para levar a julgamento e decidir em favor dela e tal. E quanto à filha dele, ela foi posta por ele no escritório do Sérgio Bermudes. É um escritório curioso, tem a peculiaridade de abrigar filhos de desembargadores e alguns juízes. E dali ela foi nomeada desembargadora e o próprio Fux não... Ele tem essa característica. Ele fala contra ele mesmo, com muito orgulho, com muita satisfação, contando êxitos dele. Por exemplo, no caso da nomeação dele. Uma vez nomeado, ele começou a contar o quanto ele tinha operado por tudo que era canto para obter apoios, pressões sobre a Dilma, para que fosse ele o nomeado ao Supremo Tribunal Federal. E em um caso estapafúrdio, pelo menos um, eu soube na época e dele me lembro. Ele foi até o ministro Delfim Neto, que não tinha absolutamente nada a ver com o governo da Dilma, nem com a Dilma, para pedir que se movesse, pressionando-a para a nomeação dele, Fux. O próprio ministro Delfim Neto me confirmou isso, me contou isso, assim, muito espantado, de que coisa esquisita esse juiz daí do Rio e tal, veio me procurar aqui, o que eu tenho que ver com nomeação da Dilma e tal. Eu fiquei muito constrangido e tal, mas o Fux contou isso aí, assim como contou mais tarde a Operação Filhota para fazer a filha desembargadora aqui no Rio de Janeiro. É isso. E tem a Eu cheguei a pensar que ele tivesse sido indicado a Dilma pelo Eduardo Cunha. Seria chamado de indicação bomba. Não, porque deu nisso, né? Não, tem aquela famosa frase atribuída a ele, e não desmentida, que ele falou, conversando com o Zé Dirceu, ele disse que mataria no peito qualquer coisa no Supremo Tribunal Federal. Isso foi publicado à época na Folha de São Ele está Paulo. matando, ele ficou 11 horas fazendo uma sentença para matar todo mundo que estava lá e a gente também. A parte outras coisas, Mário, o que se especula ou é mera ciumeira e vaidade, ou há pretensões políticas, no caso do Fux, que tentaria alguma coisa... Eu também ouvi dizer isso. Que tentaria... Já me disseram que ele tem aspirações políticas, sim. Isso. Eu não sei o quanto essa informação é verdadeira, estou vendendo como a recebi, mas já me disseram que ele tem aspirações políticas que provavelmente começariam pela disputa do governo do Rio de Janeiro. Não sei, talvez ele considere que isso seja pouco para ele, mas de qualquer modo foi isso que me disseram há algum tempo. E dizem... Agora, você desculpa a minha ignorância, mas esses casos independentes de roubo de joia, incúria no combate à pandemia, eles também serão julgados pela primeira turma? Ou pode acabar na segunda turma, esses casos específicos? Aí eu já não sei. E isso que você está falando, Jânio, dizem também nos corredores do Supremo. As apostas são várias, Senado, não sei o quê, mas isso é um assunto lá.
Pode ser isso e pode ser só uma manifestação da pessoa que se incomodou ao ponto de votar contra o que ele havia votado. Quer dizer, ele condenou 400... Não, foi muito estranho. Esse negócio é muito estranho. Tem outras coisas que pode ter também, mas aí a gente já não sabe. Não, muito né? estranho, muito estranho. Esse voto dele é muito estranho, muito estranho. Que nada, e fez questão de tomar o tempo todo para evitar que no mesmo dia Carmen Lúcia votasse em seguida a ele e derrubasse ele. Não, pronto, ele foi tudo planejado, armado. Agora, ele ser candidato eu acho que é uma boa. Primeiro, livraria o Tribunal Supremo dele, e segundo, provavelmente ele não ganharia nada, porque é uma eleição majoritária, Ave Maria, gente, sei não. O Moro ganhou. O Moro ganhou. Sim, mas um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não, né, nego? Vamos devagar, senão... Bom, vocês estão falando aí coisas desagradáveis ao ministro Luiz Fux, esquecidos de que ele é da turma dos Grace, ele é amicíssimo, foi amigo dos velhos Grace e é amigo dos sucessores dos velhos. É lutador. Lutador e roqueiro também, né? Cuidai-vos, meninos. Qual é a cor da faixa deles? Não queira saber. A cor da faixa do Fux no jiu-jitsu. Não, eu queria saber, porque eu sou muito careca, eu queria saber onde arranjar uma peruca tão bem feita. Mas voltemos. Agora serão 2 perucas na segunda turma, né? Uai, quem é a primeira peruca? É do Gilmar. Terrivelmente Evangélico, não é peruca, não? Ah, não, o André Mendonça? Não, eu não entendo de assuntos capilares, mas tenho a impressão... implantes? Tenho a impressão que pode ser um implante. Eu também não posso afirmar então, nada. Um implante e uma peruca. É por isso que vai se... É por isso que vai se espraiando o clima de quinta série no Supremo Tribunal Federal. Não. E a gente vai se divertindo também um pouquinho aqui. E diga, Jânio. O André Mendonça apareceu cabeludo de um dia para o outro. Então, implante nem com cocô... Desculpa, nem com cocô de galinha. Falando nisso, essa semana, Nadelis, talvez você encontre, apareceu uma notícia sobre o André Mendonça com o seu instituto, com contratos, eu vi muito rapidamente, não deu tempo, com contratos em tribunais, estados, etc, etc, etc. Eu também não sei como é que funciona isso, nem qual é a regra do tribunal, mas agora, a propósito disso, li ontem, mas eu estava muita coisa para fazer, não prestei muita atenção. Talvez a Nardelli encontre. Agora vamos mudar um pouco de assunto e, se vocês concordarem, é claro, para irmos para os ataques norte-americanos no Caribe, na América Latina, também o possível encontro de Trump com Lula lá onde eles estão nesse momento. Jânio, você tem alguma informação? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, só quero que você, por favor, acrescente aí o roubo no Louvre. Sim, rapaz. É absolutamente fascinante, é sensacional. 100 anos de perdão. Eu também, rapaz. Eu achei fascinante também. Eu não tenho nenhuma vocação policial para policial, mas eu adoraria participar dessa investigação, né, descobrir como é que esses caras agiram, planejaram, quem foi a cabeça que bolou esse negócio. Olha, é sensacional. Daria um filme que nem o Top Cap. Você lembra do Top Cap? Que assalta aquele... Lembro muito. Então. Dito pelo melhor e pouco conhecido no Brasil escritor de policiais, Eric Ambler.
E agora só falta escolher o inspetor Clouseau, aquele que trabalhava nos filmes da Pantera, para ser o investigador, mas foi fantástico também. Rapaz, eu fico pensando neste planejamento, na execução, na rapidez, como foi, como rapaz, é inacreditável. E só lembrando que o Louvre abriga muita coisa, assim como na Inglaterra, muita coisa saqueada mundo afora nos tempos do colonialismo. Esse é o aspecto que eu achei mais interessante. 100 anos de perdão. 100 anos de perdão. Aí foi precisamente onde a arrogância seria ferida no coração. Foi em Paris, naquela arrogância francesa de La France. Tá? Na França nada acontece. Tá? Fantástico. Né? Gênio 8. Culturalmente, matéria de cultura, La France, como dizia o De Gaulle. Formidável. Não, e tudo que eles saquearam no mundo inteiro ficaram no museu, no Louvre, no caso, que é com a desculpa, ficaram no Museu Britânico também, com a desculpa de que lá estariam seguros. A humanidade poderia apreciar com segurança aquelas maravilhas criadas pelo homem. É isso. Mas foram roubados. Mas essa lembrança de Jânio de Gaulle falando La France. É isso mesmo. Você sabe que ele andava quando em público, e se bobeasse também nos pequenos circuitos, ele andava com a cabeça puxada para trás, o tórax elevado, porque general francês não podia estar com a cabeça no mesmo nível, no nível natural. Francês é supranatural. Então ele andava com a cabeça, o nariz, aquele narigão imenso, the nose in the air, diriam os americanos, nariz para o ar, para o espaço. Porque general francês de Gaulle. Ô Jânio, nós e Sérgio também, todos nós aí, nós temos um vídeo desses assaltantes descendo. Vamos ver. Agora essa história aí é verdade, Jânio falou aí do... Arrogância, né? Cadê o vídeo aí? Les individus sont en hauteur, ils vont quitter. Putain, ça y est. La police. Ah, c'est sûr, parce qu'on arrête ces documents. Estão escapando ou chegando? Ils sont partis. À beira do Sena, que beleza. E aí fugiram de moto, né? Rapidinho, um scooter ali. Eu quero ver o roubo da vitória de Samotrácia. E você vê que é diferente, né? Tem gente que traz na mochila. Os outros não, vão lá, profissionais, entram no Louvre e pegam. Levaram uma escada Magiros ou coisa parecida, né? Nós vamos tratar das nossas tragédias agora, um pouquinho, Mário? Vamos. Então, começo? Tem o arquivamento da cassação do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro. Ah, bom. Tratamos agora do arquivamento? Ou... Sim. Olha, é o seguinte... Olha, por falar das nossas tragédias, sugiro aos nossos espectadores que não deixem de ver a reportagem de Bob Fernandes no canal Bob Fernandes sobre o agrotóxico, os efeitos do agrotóxico no Brasil e a liberdade com que o povo brasileiro é envenenado por esses
adubos violentíssimos. Não deixem de ver essa reportagem no canal Bob Fernandes. Nós vamos então entrar nisso aqui, né? Estava aqui na pauta aí, Bob. Olha, Então vamos pular o que estava, depois a gente volta. Eu só queria lembrar as pessoas que aqui nós não combinamos as pautas, entra todo mundo às cegas. Então, Jânio, sem querer, agradeço, você antecipou exatamente o que eu ia tratar. Depois que eu falar, tem um vídeo que é muito importante. Em 3 anos, o Brasil teve 2 milhões de novos casos de câncer, de todos os tipos, mas principalmente intestino e problemas hormonais, etc. O Brasil é um campeão mundial, consome 800 milhões de quilos de veneno agrotóxico por ano. Isso significa, nos últimos 10 anos, um aumento de 176%. E a União Europeia proíbe 7 dos venenos mais vendidos no Brasil, informam, por exemplo, a geógrafa Larissa Bombardi e a engenheira química Sônia Hess. O SUS informou um aumento de 284% nos casos de câncer. O Instituto do Câncer diz que esse número espantoso seria resultante de melhora na captação dos dados. Fica o registro, mas fato é que há aumento. Há anos, sob bombardeio do "o agro é pop", "o agro é tudo", "o agro está na Globo", cientistas têm alertado para o número alarmante de casos de câncer e não apenas, problemas hormonais e doenças de todo tipo. A doutora Silvia Brandalize, da Unicamp, cita bebês com pelos pubianos aos 2 anos de idade, casos de crianças com mama aos 2 anos de idade, agrotóxico detectado ainda no útero das mães. E Sônia Hess, que é engenheira química conceituadíssima, formada no Brasil e na Itália, de importante formação. Ouçamos o que ela tem, mais uma vez, a dizer. Danilo tem aí no ponto. Olá, eu sou Sônia Corina Hess, engenheira química com pós-graduação em Química e professora aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estudo há alguns anos agrotóxicos e gostaria de comentar alguns aspectos bem relevantes para os brasileiros. Hoje, o Brasil é a maior lixeira química do mundo. Eu explico, é porque a gente compra a preço caro agrotóxicos que foram banidos na União Europeia e em outros países, e para eles é lixo e a gente compra esse lixo aqui. E o pior, dos 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil em 2023, dos 10, 7 são banidos na União Europeia. Mancozeb, uma molécula perigosa, é o segundo mais vendido no Brasil. O segundo mais vendido, mais de 50 mil toneladas foram jogadas aqui. Acefato, uma molécula velha, uma substância perigosíssima, também está entre os mais vendidos. Atrazina, uma porcaria que se acumula na água, intoxica as populações cronicamente, causa um monte de problema de saúde, vários tipos de câncer, infertilidade, e continua sendo vendido no Brasil. Já foi proibido em 2004 na União Europeia. O acefato em 2003 foi proibido na União Europeia. E assim a lista é grande de substâncias que foram proibidas lá no começo dos anos 2000 na União Europeia e aqui continuam sendo vendidos a preço de ouro. E o pior, não pagam imposto. Não pagam imposto. Agora está em discussão no STF se obriga ou não os agrotóxicos a pagar imposto. Além de a gente ter que lutar para banir essas substâncias banidas em outros lugares, a gente tem que lutar para, pelo menos enquanto isso não acontece, pagar imposto para diminuir o dano financeiro para o país. É uma vergonha a gente pagar lixo caro e ainda esse lixo não pagar imposto. Só um adendo. Essa conta da isenção fiscal para agrotóxico é de 20 bilhões de reais. É o que está em discussão no Supremo, tal. De que adianta o Lula tentar acabar com a fome do país se comer está fazendo tanto mal à saúde dos brasileiros, né? E isso porque as chamadas bancadas do boi, bala e Bíblia jogam juntas no Senado e na Câmara principalmente. Querem derrubar, por exemplo, alguns poucos vetos que o Lula conseguiu fazer em relação à PL da devastação. Isso tudo às vésperas da COP30. Agora, o que me impressiona nisso aí é o seguinte, é que a gente fala nesse circuito que nós estamos aqui, você no seu canal, etc.,
Mas a população brasileira não se dá a menor conta, ou não tem informação, ou não absorve, não sei. Mas tá ouvindo, por exemplo, como as companhias de água, elas não medem, só medem micro-organismos, basicamente. Tem uma amostragem lá. Por exemplo, todo o hormônio que as mulheres usam na pílula anticoncepcional volta para todos nós que tomamos hormônio em doses cavalares, porque volta na... Por isso que você tem tanto problema de tireoide, todo mundo com problema de tireoide. Esse é um debate que não se dá porque o agro é pop e o agro é tudo, entendeu? Isso soterra. E as pessoas não percebem que há uma bomba caminhando. Os números começam a aparecer. No primeiro artigo que eu escrevi sobre o abuso do agrotóxico no Brasil, escrevi para a Folha, tem muito tempo isso. Houve uma avalanche de queixas sobre o Frias e ele me relatou essa reação de pressões e o velho Frias lidava extraordinariamente com pressão. O sujeito acabava, o pressionante acabava aderindo a ele, quase pedindo para ele publicar mais e tal, porque ele conversava, entrava com os argumentos dele, era extremamente delicado. E entre esses pressionantes, eu não vou citar por uma porção de razões, mas não vou citar o nome, é um político muito conhecido de São Paulo, notório, inteligente. Serra. Esse é o Frias, dava-se muito bem com o Frias, e disse a ele que tomasse cuidado, porque, olha, você tá maluco deixar esse camarada publicar isso aí e tal? Frias, pô, olha, essa turma da agricultura aí, da grande agricultura, do tóxico, é muito perigosa e tal. O Frias gostou imensamente dessa advertência, porque disse, não, por favor, vamos fazer jornalismo ou não vamos? Ele tinha lá os problemas dele, mas gostava muito de pôr essa banca e eu confesso que me beneficiei muito dessa posição dele. Você, inclusive, fazia parte do conselho editorial da Folha. Nessa época, não sei se fazia, não. Isso sim, mas talvez não na época, mas você fez durante muito tempo. Meu primeiro período lá, eu avancei o sinal com grande frequência. Então, Jânio, deve ter sido nesse primeiro período o artigo. Mas depois eu fiz vários outros e voltei a esse assunto sempre. Jânio, para fazer justiça a uma pessoa, esse é um tema que há 6 anos, quem vem tratando, inclusive no canal, é a geógrafa da USP, chamada Larissa Bombardi, que teve que se exilar nos anos Bolsonaro. Bem lembrado, Bob. Porque teve um assalto esquisitíssimo à casa da mãe que não levaram nada, teve convites para ela passear de avião, porque ela estava criticando também a pulverização em São Paulo, agrícola, feita em São Paulo com 15 fiscais só no estado inteiro, e ela está na Universidade Livre de Bruxelas, teve que ir sem vencimentos na USP, exatamente porque ela fez um atlas, um enorme atlas, publicado na Europa, mostrando para os europeus como é que eles estão consumindo de volta o agrotóxico que vendem para o Brasil. O agrotóxico proibido, que lá não usam, mas vendem para o Brasil. E ela disse, olha, vocês estão comendo de volta o que vocês vendem para a gente. Então, só para lembrar que temos pessoas, e tem Sônia Rez, e tem a doutora Silvia Brandalize, tem muita gente nessa luta aí.
E o assunto está crescendo, Mário, devagarzinho, mas as pessoas estão se tocando porque está todo mundo olhando em volta e está vendo que tem uma, aspas, epidemia de doenças que tem a ver com tudo isso. Sim, e agora... Eu li uma matéria no UOL, um repórter da UOL que fez uma pesquisa sobre lobistas fazendo textos, entendeu? É. Proposta legislativa, você leu isso? Vi. 2.000 propostas legislativas apresentadas por deputados e senadores, redigidas por lobistas. É isso. É incrível, né? Sendo que os congressistas do PL e do Progressista são os que mais servem os lobistas do agro. E depois do comentário da terça-feira que o Jânio citou, entrou uma enxurrada de robôs e etc. no canal, defendendo e dizendo que o problema é a vacina. Quer dizer, além de ignorantes, são otários, né? Eles querem não querem tomar vacina também, eles querem comer agrotóxico e não tomar vacina. Rapaz, mas falar em vacina, a gente aproveita e volta aqui um pouco para Donald Trump. Rapaz, eu tenho assistido depoimentos do ministro da Saúde. Delírio. Rapaz, Robert Kennedy Jr. No Senado, é inacreditável que aquele cara seja ministro da Saúde. Ele fica sem condições de responder, ele se atrapalha todo, ele é contra a vacina. Eu acho que ele é pior que o Pazuello. Muito pior, rapaz. É um muito duelo. Pior. O Pazuello pelo menos entendia de logística. Aliás, não, né? Porque Não. ele tinha que mandar para Manaus, mandou para outro lugar e os respiradores, teve gente que morreu. Mas olha, e aí, gente, vamos falar um pouquinho de Donald Trump aqui na América Latina e o possível encontro dele com Lula. O que é que vocês acham? Olha, o que mais me impressiona no Donald Trump não é o Donald Trump, é o fato de que ele tenha não só chegado à presidência dos Estados Unidos uma vez, mas duas. E não só ele tenha chegado à presidência da República, como continue no exercício desse poder. É inacreditável isso. É inacreditável. Um sujeito. Os Estados Unidos, que são a potência mais rica do mundo, possivelmente a mais forte. Mas você acredita que ele chega ao final do mandato? Hein? Você acredita que ele chega ao final do mandato? Que é uma insanidade permanente, né? Depois que ele chegou ao poder, eleito outra vez presidente da República, depois do que ele mostrou, ele tem toda a razão. Está completamente justificado para fazer todas as porra-louquices que ele queira. Até porque o restante do mundo, salvo um país latino-americano, que é o fim do mundo, Luiz Inácio Lula da Silva, saudado nos Estados Unidos como o único que realmente enfrentou o Trump. Como no primeiro mandato, a única governante que não se curvou ao Trump foi a Merkel. Encarou e venceu. Temos o E Pedro o Sanches. Lula encarou e venceu também. Não é de graça, por simpatia e tal, que o Trump está admitindo reunião com Lula, que elogiou Lula, que achou muito simpático, houve química. Isso é até ofensivo para o Lula. Dizer que houve química entre ele e o Trump. Mas não é à toa, é porque ele sentiu que por ali não ia. Esse eu não vou ultrapassar. O próximo round é domingo na Malásia, né? É bem capaz de fazer uma patifaria qualquer, uma molecagem, mas de qualquer maneira tivemos aí
autores do porte de Stiglitz, dizendo que o Lula foi o único que encarou. O sucessor do De Gaulle pôs o rabo entre as pernas e tal, e toda a Europa, exceto Pedro Sánchez da Espanha. Isso! E a mexicana negociou bem, né, Jânio? A mexicana. A mexicana também. Ela é muito competente, muito séria e valente. Ela é danada também. Essa presidente do México, rapaz, fantástica, viu? O Petro da Colômbia também chiou, e ontem ele teve um apoio na internet do Morgan Freeman, aquele ator negro americano. Sim, agora, antes da gente acabar, vamos falar de Eduardo Bolsonaro. A PEC da bandidagem, que havia sido derrotada no atacado, nas ruas, mas os bandos estão atuando no varejo. Os bandos da bandidagem. E o Conselho de Ética, imagina o nome do negócio, abriga esgotos a céu aberto. Por 11 votos a 7, o Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo de cassação contra Eduardo Bolsonaro. Ou seja, PL e ultradireita, escondidos no biombo chamado Centrão, votaram contra cassar o o mandato do deputado filho de Bolsonaro. Quem vota nesses tipos, vamos ser claros, gente, não pode abrir a boca para falar em pátria, moralidade, gente de bem. Então é isso. Agora, o que resta? Em novembro, ele deve completar o ciclo de faltas e perderia o mandato por faltas. A diferença é que perder o mandato por faltas, a princípio, embora tenha quem discuta, não o torna inelegível. Portanto, ele poderia ser candidato no ano que vem, provavelmente a senador por São Paulo. Isso é a Câmara dos Deputados. Então, meus amigos, isso é um esgoto a céu aberto. Aquele cara está lá trabalhando para trair o Brasil. Já foi bypassado, já deixaram ele para trás, mas o que ele fez não é esquecível. E embolsou 900 mil reais. Fora o nosso rico dinheirinho, né? Fora os 2 milhões que o pai mandou para ele e que o tornam um lobista ilegal nos Estados Unidos, porque ele não se qualificou para tal e, portanto, poderá ser processado em até 5 anos. Se o Trump perde, ele pode ser processado pelo futuro presidente que está exercendo lobby ilegal. E lá o lobby é legalizado. Mas Trump, se não for para um terceiro mandato, que eu não duvido que ele tente, ele tem o vice lá, Vance, tem Mark Rubio, tem um time de primeira, quer dizer, de última. Tem o filho do Kennedy, Robert Kennedy. Esse que você não, citou? Esse filho de Kennedy, rapaz, eu quando assisto os depoimentos dele, eu fico... Escolinha do professor Raimundo. Rapaz, ele tem senadores que jogam duro lá e fazem pergunta, ele eu não tenho informações. Aí você diz, mas vem cá, você já é quase 1 ano ministro da Saúde, você não sabe? Não sei, eu vou ver. Eu não sei não. Só falta dizer que aquela aula faltei, né? Rapaz, mas não foi só a aula, ele deve ter faltado tudo, né, rapaz? Esse Kennedy Júnior, comparado com o Pazuello, ele nem ao menos é general. Nem isso. Nem tira onda de simpaticão com o Pazuello, né? E o Pazuello é aquele que falou, não, mas o SUS eu não conheço, o ministro da Saúde. O SUS, eu não sei nem o que é o SUS, ministro da Saúde. Amigos. Não, e tomou um esporro de Bolsonaro quando ele fez um acordo com o João Dória para comprar as vacinas. Rapaz, Bolsonaro deu-lhe um esporro assim, publicamente, sendo entrevistado. E depois foi na casa dele lá passar um pouco de vaselina depois de ter penetrado todo. Incrível. Mas a gente é isso aí. Ele me lembra o Sargento Garcia do Zorro, você lembra? Fisicamente.
Deputado federal pelo Rio de Janeiro, o estado de vocês dois aí. Então, só para encerrar, lembrando que essa semana foram condenados mais 5 oficiais do Exército. A lista está ali com... Não dá mais tempo, mas está ali com Nardelli. Não. 5 oficiais, 1 policial federal e 1 presidente de um certo instituto Voto Legal. Acabou o programa de hoje. No canal Bob Fernandes tem reprise às 7 da noite. Amanhã tem reprise na rádio e no metro1.com.br. E Jânio, um abração, querido. Sérgio Augusto e Bob. Para todos, abraços e muito abraço a todos. Abraço, Sérgio, Jânio, Mário, Nardelli e as amigas e os Até amigos. quinta, pessoal. Rapaz, e o programa hoje foi mais divertido ainda. Muito bom. Gostei. Esse senso de humor de Jânio, assim, com essas ironias dele, são fantásticas. Tchau, pessoal. Um abraço para vocês. Até outra oportunidade.